Eu não consigo contar a história do BX sem contar um pouco da minha história. Fui ginasta na infância, na adolescência. E aos 16 anos, lá em 2010 que eu tinha 16 anos? Acho que é, 2010. Eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eu queria ser líder de torcida porque eu tinha todo aquele imaginário de, líder de torcida, filmes americanos, muito legal. Eu não podia fazer na escola. E aí eu tive que ir para um ginásio. Aí foi então que eu conheci o esporte de cheerleading, E entendi que aquilo de fato não era o que estava nos filmes, e sim tinha um esporte muito maior por trás daquilo. Me encantei, me apaixonei e voltei pro Brasil. E eu queria muito continuar praticando, mas a internet não era como é hoje, a gente não tinha conhecimento de nenhum outro lugar que tinha. Em 2011, eu vi uma chamada no jornal para o tryout dos Tubarão de Cerrado. E aí eu vi que uma menina fazia flick. Eu falei, opa, peraí, pelo menos elas não estão só balançando pompom. Tem algo aí. Então eu resolvi fazer esse tryout, entrei pro time. Só que o meu objetivo sempre foi ensinar, um pouquinho que eu tinha aprendido lá fora, a fazer estante, a fazer um pouquinho de cheerleading esportivo mesmo, pra levar isso pros jogos, enfim. E aí foi que a gente começou a animar os jogos e fomos convidados para o primeiro campeonato em 2013. Foi o primeiro campeonato que o Tubarão de Cerrado participou. Então o pessoal queria continuar treinando, continuar evoluindo, aprender a fazer mais coisas. Eles voltaram cheio de experiências. E na mesma época, assim, mais ou menos, eu fui para São Paulo, treinei com a galera da UFABC também. Voltei muito animada, tinha aprendido também coisas novas. E aí, então, que a gente passou para o ano de 2014, começamos o ano com o time de futebol americano. Mas no primeiro jogo a gente sentiu uma frustração, um sentimento de frustração coletiva, assim, tipo, cara, a gente tá aqui de novo fazendo isso, a gente queria estar só treinando e se preparando para poder competir no final do ano. Foi quando então nós nos reunimos e decidimos que a gente ia desvincular o Tubarão de Cerrado e abrir a nossa própria equipe de cheerleading. E aí foi então que nasceu o Brasília Extreme, de um desejo coletivo desse grupo de pessoas que praticava já o cheerleading, que estava muito iniciante, mas que queria seguir no rumo, do cheerleading desportivo, cheerleading atlético e não mais do sideline. Então a gente fez reunião, decidimos a cor do time, decidimos o nome, foi aí que nasceu o nome do Brasília Extreme. A cor também, a gente escolheu a cor laranja porque na época não tinha nenhum time laranja, então tinham times muito conhecidos na cor verde, na cor azul, laranja ainda não tinha. Mas hoje a gente, o laranja é a nossa cara, Brasília Extreme. E aí foi assim que nasceu. Aí em 2014 a gente participou do nosso primeiro campeonato como Brasília Extreme mesmo. Vou falar alguns nomes assim, da galera que fazia parte desse time, Então a Raíssa, a Rayane e eu éramos as capitãs na época, então a gente teve à frente toda essa transformação. E aí tinha uma pessoa muito, muito, muito querida, que é muito antiga da época do Tubarão Cerrado mesmo, da Verinha, que inclusive fez cheerleading profissional, sideline, na NFL, no Miami Dolphins. E aí a Verinha também era do Poli. E aí, por conta do Poli e da vida, ela conhecia a Uli. E aí eu fazia Poli com elas. Aí era eu, a Verinha e a Uli. E aí a gente tinha um novo tryout pro ano de 2015. Então depois do campeonato de 2014, a gente fez um tryout pra 2015. E a Uli falou, eu tenho uma amiga que fazia ginástica, não sei o quê, dos saltos, e que tá interessada no cheer. E foi aí que apareceu o fenômeno Luísa Brasiel. Eu sempre fui atleta, desde que eu tinha 6 anos de idade, que foi quando eu comecei na ginástica, que minha madrinha me mandou para conhecer o professor dela, que tinha, o treinador dela. E aí ela via que eu não parava quieta em casa e ela me mandou para essa aula de ginástica. Então eu comecei aí a minha carreira esportiva quando eu tinha 6 anos. Quando eu entrei no Mackenzie, eu fui chamada para fazer saltos ornamentais, que foi o esporte que eu fiz, Hoje em dia não mais, mas até então era o esporte que eu dediquei a maior parte da minha vida. Quando eu tinha uns 18 anos, eu tinha saído dos saltos para me dedicar na faculdade de jornalismo. E uma amiga minha, que já tinha competido comigo os saltos ornamentais, falou, eu tô fazendo cheer, que é só no final de semana, dá pra se dedicar em outras coisas, é um hobby e tudo mais, eu acho que você vai gostar, você leva jeito. E eu fui fazer uma seletiva na Esplanada dos Ministérios, assim, naquele gramadão. Eu
não fazia ideia do que era o cheer, né? Tanto que eu lembro que no dia anterior, assim, a seletiva, eu coloquei coisa de dança para eu aprender, passos de dança para poder apresentar no dia seguinte. Mas aí, chegando lá, eu vi que era uma coisa completamente diferente. Tinham elementos que eu já tinha familiaridade pela ginástica. Então, quando eu cheguei lá, foi até um diferencial, né? Que eu lembro que as pessoas ficaram, meu Deus, você tem um flick e tudo. E aí, a gente começou a treinar. Os treinos aconteciam no Galois, colégio aqui de Brasília. E o que era para ser só um sábado foi virando um domingo, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E quando passou um ano, eu fiz parte da seleção brasileira, né, junto com outros atletas do BX. Para mim foi algo muito rápido, né, por ter vindo de outra modalidade que também tinha a seleção brasileira e tudo, todo o processo. E foi muito rápido, muita coisa assim, eu nem sabia fazer, a gente foi aprendendo, tanto nos treinos no Rio de Janeiro quanto em Brasília, que a gente ficava treinando junto, se virando, assim, treinando onde tinha, pra gente poder seguir o ritmo e aprender as coisas que a gente precisava pra seleção. O cheer ainda no Brasil era muito pequenininho, né? As conexões que você fazia, as pessoas que você conhecia, faziam muita diferença. Então a gente sempre foi muito de fazer essas conexões com as pessoas, conhecer, até porque quanto mais pessoas a gente conhecia, mais a gente aprendia. A gente não tinha conhecimento nenhum, não tinham cursos de formação fortes aqui no Brasil, então a gente tentava conhecer ao máximo as pessoas que eram referência pra gente e a partir disso a gente poder aprender e poder crescer dentro da limitação que a gente tinha aqui em Brasília. A gente conheceu o Lucas Maia, que por um tempo também ajudou a gente aqui em Brasília, no nosso primeiro ano. E aí ele então nos apresentou o Leandro, que estava como treinador da seleção brasileira, né, a primeira seleção que foi de 2015, e convidou a gente para em 2016 poder participar do Time Brasil. Naquela época a gente não sabia quase nada. Mas foi um período muito, muito, muito importante também pra gente, tanto de aprendizagem, então eu sou eternamente grata ao Leandro, o tanto que ele ensinou a gente, a paciência que ele teve pra ensinar a gente, e do que a gente trouxe de bagagem, tanto dos treinamentos da seleção, quanto da viagem pro Mundial, das trocas que a gente fez ao longo do Mundial, a gente já voltou com outra bagagem, com outra cabeça. Tanto que logo assim, nessa primeira viagem que a gente teve pro Mundial, logo em seguida, no mês seguinte, foi o primeiro camp internacional, o primeiro camp que a gente recebeu aqui em Brasília, que vieram atletas de fora, né? Então a gente trouxe o Constantin, que é um atleta super renomado, ele é da Alemanha. E então, graças a essa conexão, logo um tempo depois ele veio para cá. A gente trouxe atletas de várias cidades, vários estados para Brasília. Então foi a primeira vez que a gente recebeu gente de fora e isso foi muito enriquecedor pra gente, né? Porque os nossos atletas daqui puderam ter contato com outros atletas que já estavam no nível mais avançado, tiveram contato com um atleta internacional. Então, a partir daí, a gente começou a crescer, no sentido assim, dos atletas terem vontade de treinar e evoluir para também atingirem uma seleção, atingirem níveis mais altos. Tá, e seguindo uma linha cronológica, então a Luísa entrou em 2015, a gente competiu em 2015. Aí 2016 foi o ano que a gente foi pro Time Brasil, a gente competiu, aí foi o primeiro ano que o BX ganhou um campeonato, né? A gente ganhou na categoria nível 3. E foi pra gente um uau, assim, a gente nunca, né, pensava, a Bruna que começou lá no Tubarão Cerrado, pensava que a gente ia ganhar um campeonato nacional, era tipo, uau, Sim. Mas devo muito a essa experiência que a gente teve mesmo de ter ido pra seleção brasileira. E aí, no ano seguinte, no ano de 2017, foi o primeiro ano que o BX teve mais de uma equipe. Então, foi o ano que a gente teve o nosso primeiro All-Girl, que foi o Explosion, chama Explosion desde 2017. Foi um ano também, né, que fiquei eu e o Igor à frente. Foi um ano que a Luísa foi pra Itália. A Luísa e a Uli foram pra Itália. A Uli sempre também esteve perto da gente nesse começo. E aí a Luísa e a Uli foram pra Itália, eu fiquei aí meio perdida. E aí no final do ano, a gente competiu então com o All-Girl pela primeira vez, foi uma experiência muito legal. Mas no final do ano, meu marido recebeu uma proposta de trabalho pro Rio de Janeiro, que então na época era meu noivo. E eu decidi que eu iria me mudar então pro Rio de Janeiro assim que eu me casasse. E por isso não poderia continuar o projeto do Brasília Extreme, que era pra mim um hobby, mas um hobby que me dava muito trabalho. Assim, sabe? Eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha faculdade, mas o meu coração morava ali no BX e a minha cabeça também estava sempre pensando no que ia fazer, como a gente podia melhorar, o que a gente podia fazer. E aí, então, quando eu decidi, né, que eu iria me casar e que eu iria me mudar para o Rio de Janeiro,
eu chamei a Luísa e falei, olha, tô indo. A Luísa e a Sabrina. Isso, a Bina. Falei, tô indo embora, não consigo continuar o BX e eu só consigo confiar em vocês duas para poderem seguir com essa missão que nasceu de muita paixão, muito amor que eu tenho por isso. Então, se vocês puderem, vocês toparem, sigam aí nessa jornada. Eu lembro que quando a gente recebeu isso, a gente estava voltando da competição. E assim, não é fácil você falar, eu vou tomar a frente disso, porque eu tinha outras prioridades também, né? Eu estava no jornalismo, eu tinha acabado de ter essa experiência na Itália, então tinha sido uma experiência legal, né? Eu pretendia continuar fazendo esse trabalho que eu ia, ficava 3 meses lá e voltava. Então, eu fiquei dividida na hora. Tá, é uma responsabilidade muito grande, porque se eu fizer isso, eu não vou poder fazer outras coisas que eu quero da minha vida, né? Não vou conseguir, não vou voltar a viajar, eu gostaria de morar fora, mas tem uma atleta que é a Giovana Gigi, que ela era criancinha, ela acho que tinha uns 10 anos na época. Nossa, hoje ela já é adulta, né? Hoje ela já é adulta. E ela falou bem assim, eu sou muito feliz no BX porque na minha escola eu não tenho amigos. E aqui é a primeira vez que eu tive amigos de verdade. E aí eu lembro disso, porque eu lembro que eu olhei pra Bini e meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, meu Deus. Não era só ela ali, eu acho que isso era um sentimento de muitas outras pessoas. De aliar a casa, aliar a família, ali são os amigos que a pessoa nunca teve, as conexões que a pessoa nunca teve. Então, falei, e aí, Bina, bora? E ela, bora. Aí foi assim, loucura, deu medo. Tentei colocar a minha experiência, né, de outras modalidades no tier, então a gente mudou bastante, a gente tentou fazer outras coisas, assim, alinhadas aos outros esportes. Foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente também teve o primeiro nível 4, então a gente teve o nível 4, o nível 2 Coed e o nível 3 All Girl. Então eram 3 times que treinavam no mesmo horário, né? A gente treinava de 8 a meio-dia no CEUB, que eles emprestavam uma área pra gente. E eram os 3 times meio que ao mesmo tempo ali, comigo e com a Bina na frente, né? E aí com isso, o Satori, nesse ano também, ele tinha acabado de entrar no tier, mas já entrou ali me ajudando, né? Meu namorado, então assim, ele já entrou colocando a mão na massa, estudando, aprendendo, se virando para poder me ajudar também. Então no final do ano éramos nós 3. A gente ganhou o nível 2 nesse ano, o nível 4 a gente ficou fora do pódio, mas foi uma rotina muito difícil, muito legal de fazer também. Era um large coed, assim, tinham muitas pessoas. Era um time Tinham grande. 9 partners. Então a extensão, 9 partners, era muita coisa para aquela época. O All Girl, se eu não me engano, acho que a gente ficou no pódio também. Então foi um ano de aprendizado, né? Um ano de entender como funcionava, o que dava certo, o que não dava certo. E aí, em 2019, a gente já entrou sabendo mais ou menos o que a gente tinha que fazer, o que a gente precisava melhorar. Até porque a gente fala que a gente usa as críticas como gasolina, né, pra gente, assim, tipo, pra dar um boost, assim, mesmo. E aí, eu lembro que no final daquele ano eu tava passando e eu escutei uma pessoa falar assim, o BX tem atletas muito bons, mas eles não têm consistência. E aí eu lembro que eu virei em 2019 e eu falei, a palavra desse ano vai ser consistência. Isso para todos os times. Então tudo eu falava, consistência, eu quero estante consistente, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí foi um ano de ouro, assim, pra gente. Foi o ano que a gente levou praticamente tudo. A gente voltou do Tier Fest com 4 medalhas de ouro e 1 medalha de prata, das 5 equipes que a gente levou. E aí, terminou a temporada, a gente se olhou e pensou assim, a gente precisa de mais.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fim. Bom, a criação de rotinas aqui no BX é de uma forma bem aleatória mesmo. A gente deixa aberto pro coach da equipe, no caso são 3 coaches em cada equipe. Só que a gente consome muito conteúdo de acrobacias, de todas as áreas, de dança, de ginástica, essas coisas. E a gente tenta aplicar, né? A gente não gosta muito de copiar coisas, então a gente tem algumas ideias e tenta adaptar e vamos testando. Isso a gente gasta metade do ano praticamente. O que fica bom a gente coloca, nem sempre é o que acerta, né? Às vezes um acertou, só que a gente não gostou, a gente descarta. Junto a isso a gente vai fazendo os básicos dos estantes, então fazendo progressões, principalmente de descidas, de baskets. E no final a gente vai tentando ajustar, né, conforme a rotina anda, né? No começo do ano a gente sempre tem uma ideia do que a gente quer, mas isso vai mudando conforme os atletas, conforme o andamento da rotina mesmo, e o andamento do ano, se é uma rotina muito cansativa, se a gente quer uma rotina rápida. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7, bora pra 5, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1. Vai, vai, vai! Vamos, 1, trava, 3, congela. Melhor. Desceu? Beleza. Mais um desse e aí a gente vai para a segunda parte. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, trava, 3, agachado. Congela, congela, postura, Duda. Fica aí. Faz o TikTok com 4 agora. 5. Imagina, ela te trouxe um quarto. E aí você fez a mais, você já vai começar a girar a mão dela antes dela ir. E aí ela se perde. Aí a mão dela vai estar aqui, o corpo vai estar aqui. É quando abre o braço e vocês vão lá pra frente. Do nada. Você vem, toma. Aqui no BX a gente não usa muito o termo de head coach, ele que manda em tudo. É tipo, cara, você tem os 3 coaches, a gente conversa, a gente dá sugestão, vem com ideias novas, tipo, o que você quer acrescentar, o que você acha que a gente poderia melhorar. É sempre mais nesse sentido, pra ficar um time coeso, sabe? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. É a mesma velocidade do instante, é só pra elas pensarem. Tá, presta atenção. Vocês vão tomar uma água agora e a gente vai fazer um full out até aí. Um half out. Combinado? Tá fácil, gente. Quem já tava assistindo, não tava, já estão treinando há vários meses, tá? Então agora é hora de lembrar de tudo que a gente tem toda semana, fazer com calma. A gente acabou de marcar, todo mundo sabe a contagem, ninguém tá perdido, certo? Então é isso. Uma coisa de cada vez, uma skill de cada vez, vai dar tudo certo. Exclusive, reaching the top. Paparazzi say, We don't play. tell me what you see. We are VIP, cause we are exclusive. Uma atrás da outra, Jovem Pan. Então, aqui no BX a gente começa a criar rotina mais cedo, mesmo que não seja com as skills que a gente quer, pra quando chegar no final do ano, a gente só precisar dificultar a rotina e eles já terem esse condicionamento. A gente não pode fazer uma rotina pensando, tipo assim, cara, eu vou poupar o próximo movimento. Mano, gasta tudo toda hora. É pra acabar esbaforido, é pra acabar, mano, morto. Vai usar tudo que você tem pra fazer um full out. Hit zero, tipo assim, não é objetivo, é necessidade. Full out é o mínimo que a gente tem que fazer. Quem olhou o quadro no passado viu quem tinha mais hit zero.
Explosion, Grand Champion. Segundo lugar do Team Fest. Não é coincidência. É mérito. Não me leve a mal. A gente não treina pra acertar. A gente treina pra diminuir a chance de erro. Porque a chance, ela sempre existe. Sempre vai ter a chance de errar. Em tudo. Então a gente treina pra diminuir essa chance ao ponto dela ficar tão insignificante que a gente vai acertar. Então, tipo, é mais vocês irem forçando essa cabeça, sabe? É um time que tem muito potencial. Só que os outros times que vão competir com vocês também têm potencial. Potencial todo mundo tem. Rotina, todo mundo vai chegar com uma rotina. O que difere mesmo, de verdade, é a qualidade que vocês vão entregar isso. E aí não vai começar lá no mês da competição, não vai começar em outubro. Já começou. Cada repetição que vocês fazem tem que ser melhor que a anterior e não pior. Senão não faz sentido. Esse ano a gente tá levando 6 times pros campeonatos. A gente tá indo em 2 campeonatos, 3 mais ou menos, né? Nossa expectativa é o que a gente sempre passa para eles. Nossa competição é contra a gente mesmo. A gente não tem rivalidade com qualquer coisa. A gente, aqui no BX, a gente preza muito por estar focado no que a gente tem que fazer. Porque mesmo que, por exemplo, não tenha nenhum competidor, a nossa competição é cravar a nossa rotina, tentar evoluir, deixar mais limpo, deixar mais sincronizado, focar no nosso. Essa é a nossa expectativa, de fazer uma rotina que a gente desenhou na cabeça e agora a gente aplicou ela no papel e todo mundo cravou muito bem, sabe? É sair feliz de dentro do tablado, de finalizar sempre uma temporada muito bem para estar bem para a próxima também. Quem a gente colocou no thumb fez thumb no tryout. Não é pra não fazer. Não é uma opção de vocês. Se vocês fizeram no tryout, vocês mostraram que vocês sabem fazer. Então, chegar aqui e achar que é uma opção não fazer, é tipo dar tiro no pé e é falta de respeito com a equipe de vocês. Então é pra vocês fazerem um thumb. Mais da metade da equipe marcou o thumb. Tipo, se a gente não tem esse thumb, a gente não vai no 4.2, a gente não vai no 4. A gente desce. Eu preciso ver esse thumb. Se na reduzida vocês não estão fazendo o thumb, imagina quando tiver no full out. Isso aqui é um half out. A gente só simplificou o instante. O thumb é pra fazer, não é opcional. Ok? Valendo Bercrow pra quem não fizer. Essencial. 5, 6, 7, X! Boom! X! Boom! Assim como os coaches têm muita preocupação com rotina, com o tempo das coisas, com acertar as skills, com quais skills vai colocar, o capitão, para mim, ele tem que zelar para que isso tudo possa acontecer. Cobrar do time que eles participem, cobrar do time que eles treinem por fora, cobrar do time que eles se empenhem, tipo, tentar motivar todo mundo, porque não adianta chegar lá no final e ter, tipo, 2 estantes que estão cravando a rotina, 2 estantes que estão perfeitos, sincronizados, incríveis, e 2 estantes que ainda não estão lá. Para mim, o capitão é quem vai estar ali dentro para trazer essa harmonia, para tentar trazer o melhor do time como um conjunto, como um grupo. Todo mundo sabe como é muito massa treinar com alguém assistindo você, torcendo pra você. Então bora usar essa energia que as meninas vão estar ali jogando pra gente, bora aproveitar
Bora contagiar elas e fazer com que elas queiram dar energia, que elas estejam contagiadas pela nossa energia. Bora performar, cheerleader, bora fazer cheer face, olha pra alguém, chama a atenção da pessoa e sem esquecer da rotina dos seus colegas também. Tem muita gente precisando de você, a gente consegue. Apesar das adversidades aí, vocês mandaram bem, tá? O Explosion demorou um pouco pra pegar no tranco, né? À toa que o último foi o melhor. E o do Exception até me surpreendeu um pouco. Mas a partir do momento que vocês vão acertando mais, as cobranças vão sendo maiores, tá? Prestem atenção no time de vocês para você não ser o elo fraco da corrente. Então, em teoria, cara, se você tá errando, era para você estar treinando mais que todo mundo, sabe? Se você tá com dificuldade, era para você estar treinando mais que todo mundo. Era para você estar correndo atrás de treino, sabe? E não os outros correndo atrás que você tá treinando. Já conheci muita gente do time, muita gente boa, e eu juro pra vocês que sempre os melhores eram os que mais treinavam. Só queria que vocês levassem mais em consideração isso, agora que estamos em junho, certo? Se a gente entrar junto nessa, tipo, já sabendo o que a gente vai esperar, fica muito mais leve de levar tudo, sabe? Porque vai estar todo mundo junto. Quanto mais rápido vocês aprenderem algumas coisas, tipo de compromisso, de dedicação, as paradas, velho, tipo, vocês vão se dar bem na vida, sabe? Alguns não sabem, só que, tipo, quando a gente foi pra fora, a gente não ia fazer o tryout surgiu. Eu tava pronto. Porque eu não parei de treinar. Qualquer oportunidade que surgir na minha vida, eu tô pronto pra qualquer coisa. É isso que eu quero que vocês levem daqui. Do BX pra vida, sabe? É tipo, esteja pronto pra tudo que aparecer, velho. Porque, tipo assim, coisas boas acontecem ao acaso. E quando ele falou esse tipo de passar e etc, não é por isso que o mesmo, porque a gente viu também lá, sabe? Tipo, vocês têm um potencial absurdo. E o que a gente traz pra vocês aqui é só, tipo, mais essa mentalidade, tipo, de não esperar uma oportunidade acontecer pra vocês já terem essa fome, entendeu? Tipo, tipo, vocês já tem que criar isso, porque se aparecer a oportunidade, todo mundo vai estar pronto. Isso eu falo por experiência própria, porque a primeira vez que apareceu a oportunidade pra mim, eu não tava pronta, sabe? Eu voltei meses depois. E da segunda, tipo, eu já tava com outra cabeça, eu já tava, tipo, preparada pro que eu ia fazer, porque lá você se sente engolida. Então, tipo, se a gente trabalhar a nossa cabeça agora, se a oportunidade aparecer pra qualquer um de vocês, a gente quer ter a certeza que vocês vão estar prontos pra agarrar essa oportunidade e brilhar lá fora, como muitos de outros atletas que eram daqui estão fazendo lá. Tipo, se a gente for testar uma parada, sei lá, vou testar uma pirâmide aqui, do nada. Pô, você nunca viu esse movimento na vida, você não tem nem o preparo físico pra fazer esse movimento. Como é que eu vou te colocar? Porque você, sei lá, nosso amigo ou qualquer coisa do tipo? Não, sabe? É tipo, esteja preparado pra tudo. Por isso que a gente cobra aqui da maioria da galera do BX de ser atleta completo. Porque, por exemplo, com uma flyer, eu consigo ensinar um hand-to-hand maravilhoso se ela tiver a força de uma parada de mão. Então, você deveria estar treinando também para você melhorar a sua skill como flyer, sabe? Então era só esse papo que eu queria dar o calm down, já preparando pro resto do ano, tá? E lembrando que contem comigo pro que vocês precisarem, só que eu só ajudo quem quer ser ajudado. Alright? Vamos que eu passei 15 segundos. Vamos, 3, 5, 7, 1, agora, 3, 5, 7, 1.
3, 4, 5, 7, 1. Finaliza o movimento, vai. 5, 7, 1. Agora, vermelho de lançar. 3, 4, 5, 7, 1. Agora, 3, 5, 7, 1. 5 agora, 7, 1. Vira, 3, 5, 6, 7, 1. Agora, 3, 4, 5, 5. Já, não anda. Desceu, muito bom, muito bom, muito bom. 7, 1. 3, 5, 7, 1. Agora, 3, 5, 7, 1. 3, 5 agora, 7, 1. Congela, 3, 5, 6, 7, 1. 3, 5. Anda, 1, 3, 5, 6, 7. Tem que saber andar, vai tá muito feio. Parou! Gente, não existe andar isso aqui, não. Até as minhas express andam rápido aqui, ó. É isso, estou parecendo um sirizinho. Aí não dá velocidade, não dá fluidez, tá parando toda hora. Abre essa perna, puxa aqui, anda rápido, vai confiante. Vocês, peraí, vocês são quarter, isso. Vai mais pra frente. Isso. Aí. Desceu. Vocês toda vez estão subindo pro meio e aí o pé delas tá tipo batendo, tá feio, tá? Bases, tanto a da Lud quanto a da Sabrininha. Essa linha tem que estar no meio de vocês, tá? Não é o pé na linha, senão as duas vão bater lá em cima, tá? Vai de novo, sobe no avião. Então a gente pode. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 agora. 1, 2, 3, 5, 6. Estica, é esse braço que tá rolando. Desceu. Vem pra cá. Elas demoraram pra ir. Tá bem, Carol? Hoje, o treino de hoje, o instante de todo mundo em geral foi muito bom, foi muito melhor do que os outros treinos, tá? E quando eu falo isso é comparando, tipo, com vocês, com o mesmo instante, não comparando um instante com o outro, tá? Não tem por que fazer isso. Mas com o trabalho que vocês vêm demonstrando, vocês melhoraram muito. Antes eu tava até na dúvida, não sei se tinha conseguido manter esse instante ou não. Mas acho que vai rolar e se passa, continuar assim, dar um upgrade nele, tá? A gente fala, por exemplo, uma correção e vocês, tipo assim, é o que parece, tá? Não tentam aplicar com medo de errar ou qualquer coisa do tipo. E vocês reforçam que vocês já estão errando, sabe? Então, sei lá, se no full e-mail eu falo da pegada, aí você, quando vai fazer, faz no automático, você fez uma repetição a mais pro lado errado, não fez pro lado certo. Então, a gente não quer fazer para se aproximar disso. Mesmo que a gente erre, a gente tem que tentar fazer na técnica certa para ir reforçando para cá, sabe? Tipo, vocês vão masterizar todas as skills que vocês fazem errando, tentando fazer o certo e não acertando, fazendo errado. Aí vai chegar num ponto que vocês não vão conseguir errar, porque todas as vezes que vocês acertaram foi na técnica certa, mesmo quando teve erro no meio. Fez sentido? Sim. Eu, William Bonner. Não, é pra gente ir embora mesmo.